Existe um poder invisível dentro de cada mente humana, uma força que poucos descobrem e ainda menos dominam. Imagine que, por apenas 3 dias, você pudesse desbloquear esse recurso extraordinário e transformar completamente sua realidade. Não estamos falando de mágica ou truques superficiais, mas de um princípio fundamental descoberto após décadas de estudo dos mais bem-sucedidos indivíduos da história. Napoleão Hill, após entrevistar mais de 500 personalidades notáveis de sua época, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison, desvendou um segredo que muitos buscam desesperadamente. O diálogo interno estruturado não é apenas uma ferramenta psicológica, mas o verdadeiro portal para uma vida extraordinária. O que aconteceria se, por apenas 72 horas, você alterasse completamente a forma como conversa consigo mesmo? Se abandonasse os padrões negativos de pensamento que inconscientemente sabotam seus resultados? Você já parou para analisar quantas vezes por dia seu diálogo interno está reforçando limitações em vez de possibilidades? As palavras que você sussurra para si mesmo nos momentos de dúvida, desafio ou desânimo determinam muito mais do que sua disposição momentânea. Elas literalmente esculpem seu futuro em tempo real. A ciência moderna apenas confirma o que Napoleão Hill já havia documentado. Nosso cérebro não distingue entre uma realidade vividamente imaginada e uma experiência física concreta. Quando você compreende que seus pensamentos são entidades vivas, que se manifestam fisicamente através das células do seu corpo, da sua energia e, inevitavelmente, das suas circunstâncias, a maneira como você dialoga consigo mesmo torna-se o fator mais crítico para seu sucesso ou fracasso. O cérebro humano processa aproximadamente 60 mil pensamentos diariamente, e estudos recentes da neurociência revelam que em uma pessoa comum, mais de 80% desses pensamentos são negativos ou limitantes. É como tentar dirigir um veículo com freio de mão puxado. Não importa quão potente seja o motor, o atrito constante impede qualquer avanço significativo. O método que você está prestes a conhecer não é apenas mais uma técnica de autoajuda passageira. É um sistema comprovado que reestrutura fundamentalmente a forma como seu cérebro processa informações, emoções e possibilidades. Em essência, você reprogramará sua mente subconscientemente, seguindo os mesmos princípios que Napoleão Hill descobriu ao estudar as mentes mais brilhantes de sua época. Alguns chamam isso de autossugestão consciente, outros de programação neurolinguística avançada, mas o nome é menos importante que o resultado, uma transformação profunda e duradoura em apenas 3 dias de prática consistente. O que torna este método tão revolucionário é sua extraordinária simplicidade combinada com seu impacto profundo. Você não precisará de equipamentos especiais, anos de treinamento ou conhecimentos avançados de psicologia. Tudo o que precisa é da capacidade de seguir um protocolo específico de comunicação interna por 72 horas consecutivas. Este é o mesmo protocolo que transformou vidas de pessoas comuns em histórias extraordinárias de superação, conquista e abundância. E hoje, você terá acesso a este conhecimento poderoso que, aplicado corretamente, pode ser o divisor de águas entre uma vida de mediocridade e uma vida de excelência contínua. O que exatamente acontece quando você fala consigo mesmo de maneira negativa? Segundo as pesquisas reunidas por Napoleão Hill em sua obra pioneira Pense e Enriqueça, cada palavra que você dirige a si mesmo atua como uma instrução direta para seu subconsciente. Este poderoso mecanismo mental não julga, não questiona e não filtra, simplesmente aceita como verdade aquilo que você repete com convicção e emoção. Quando você diz internamente "isso é difícil demais para mim" ou "eu nunca consigo oportunidades como essa", seu subconsciente imediatamente começa a trabalhar para validar essas afirmações, buscando evidências que as comprovem e criando comportamentos que as materializem. É um ciclo perigoso que se auto-perpetua, levando muitas pessoas a viverem muito aquém de seu verdadeiro potencial. A verdadeira revolução começa quando entendemos que este mesmo mecanismo pode ser redirecionado para criar resultados extraordinariamente positivos. Napoleão Hill chamou isso de automestre em autossugestão, a capacidade de deliberadamente programar o subconsciente através de afirmações positivas carregadas de emoção e convicção.
Quando você diz a si mesmo, eu tenho a capacidade de superar qualquer desafio ou oportunidades abundantes estão constantemente vindo ao meu encontro, com a mesma intensidade emocional que antes usava para suas declarações negativas, o subconsciente aceita essas novas instruções como comandos. Ele passa então a trabalhar incansavelmente, 24 horas por dia, para materializar essas novas realidades em sua vida. O que muitas pessoas não compreendem sobre esse processo é que existe uma diferença fundamental entre repetir afirmações positivas mecanicamente e realmente comunicar-se consigo mesmo de forma transformadora. Napoleão Hill enfatizou repetidamente que as palavras por si só são praticamente inúteis sem dois ingredientes essenciais: emoção genuína e convicção inabalável. Quando você fala consigo mesmo, precisa sentir profundamente a verdade daquilo que está declarando, mesmo que sua realidade atual ainda não reflita essa verdade. É essa combinação de linguagem direcionada, emoção intensa e crença profunda que cria uma comunicação interna capaz de alterar literalmente a estrutura neural do seu cérebro em apenas 72 horas. A ciência moderna confirmou o que Napoleão Hill descobriu através de observação empírica. Nosso cérebro possui uma qualidade conhecida como neuroplasticidade, a capacidade de formar novas conexões neurais e caminhos em resposta a novas informações, experiências e, crucialmente, a novos padrões de pensamento. Quando você muda consistentemente seu diálogo interno durante 3 dias consecutivos, começa a criar novos caminhos neurais que gradualmente se fortalecem, enquanto os antigos padrões de pensamento negativo, por falta de uso, começam a enfraquecer. É como abrir uma nova trilha em uma floresta densa. Inicialmente requer esforço consciente, mas com o tempo e uso consistente, torna-se o caminho natural e preferencial. O motivo pelo qual 3 dias é um marco tão significativo neste processo tem bases tanto psicológicas quanto neurológicas. Pesquisas indicam que este é aproximadamente o tempo necessário para que novas conexões sinápticas comecem a se estabelecer de forma mais permanente no cérebro. Além disso, é um período suficientemente longo para interromper padrões habituais de pensamento, mas curto bastante para ser encarado como um compromisso viável por qualquer pessoa determinada a mudar. Napoleão Hill observou que os indivíduos que conseguiam manter um novo padrão de diálogo interno por 72 horas experimentavam uma mudança quase inevitável em sua percepção, energia e resultados. É como se, após este período crítico, o cérebro aceitasse o novo programa como sua configuração padrão, facilitando enormemente a continuidade da prática. A primeira regra para falar consigo mesmo de maneira transformadora é estruturar suas declarações no tempo presente. Napoleão Hill enfatizava consistentemente que o subconsciente não reconhece distinções temporais como passado, presente ou futuro. Ele responde à intensidade emocional e à clareza da imagem mental no momento atual. Quando você diz "eu sou bem-sucedido" em vez de "eu serei bem-sucedido", seu cérebro interpreta essa afirmação como uma realidade atual e começa a reorganizar sua percepção, energia e comportamento para alinhar-se com essa declaração. Esta simples mudança gramatical tem um impacto neurológico profundo, criando o que os neurocientistas chamam de dissonância cognitiva construtiva, uma tensão mental positiva que impulsiona o cérebro a resolver a aparente contradição entre sua afirmação presente e sua realidade atual. A segunda regra essencial é incorporar linguagem sensorial vívida em seu diálogo interno. Quando Napoleão Hill estudou os hábitos mentais de Thomas Edison, percebeu que o grande inventor não apenas visualizava suas criações antes de materializá-las. Ele as experimentava completamente em sua mente, sentindo texturas, ouvindo sons e vendo detalhes minuciosos. Da mesma forma, quando você fala consigo mesmo sobre sua nova realidade desejada, deve deliberadamente incluir detalhes sensoriais ricos. Não diga apenas "eu sou financeiramente próspero". Expanda para "eu sinto a profunda segurança e liberdade da abundância financeira, vejo oportunidades lucrativas em toda parte, ouço constantemente notícias positivas sobre meus investimentos". Esta abordagem multissensorial ativa simultaneamente múltiplas regiões do seu cérebro, fortalecendo a nova programação neural. A terceira regra fundamental é alinhar seu diálogo interno com sua identidade mais profunda,
não apenas com objetivos superficiais. Napoleão Hill observou uma distinção crucial entre aqueles que alcançavam sucesso temporário e aqueles que mantinham conquistas duradouras. Os últimos não apenas buscavam ter ou fazer algo, eles se tornavam alguém diferente. Quando você fala consigo mesmo, deve focar primeiro em declarações de identidade transformadora. Eu sou disciplinado por natureza, eu sou naturalmente criativo, eu sou o tipo de pessoa que persiste até conquistar. Essas afirmações identitárias são infinitamente mais poderosas que declarações baseadas apenas em resultados externos, pois reestruturam o núcleo de como você se percebe. E como Napoleão Hill descobriu após décadas de pesquisa, a autoimagem é o termostato que determina quais resultados você permitirá em sua vida. A quarta regra para dialogar consigo mesmo de forma transformadora é incorporar gratidão genuína em suas afirmações presentes. Napoleão Hill frequentemente destacava que a gratidão é o estado emocional que mais rapidamente eleva a vibração mental e abre a mente para novas possibilidades. Quando você combina declarações positivas com profunda gratidão, criando afirmações como "eu sou profundamente grato por naturalmente atrair relacionamentos saudáveis e enriquecedores", você acessa um estado neurológico único onde resistências inconscientes são significativamente reduzidas. A neurociência moderna confirma que a gratidão ativa o sistema parasimpático, reduzindo o estresse e permitindo que novas informações sejam processadas mais eficientemente pelo cérebro, exatamente o estado ideal para a reprogramação mental profunda. A quinta e possivelmente mais poderosa regra é infundir seu diálogo interno com o que Napoleão Hill chamava de emoção branca quente, um estado de intensidade emocional tão concentrado que literalmente queima novas instruções no subconsciente. Muitas pessoas praticam afirmações positivas de forma mecânica e entediante, recitando palavras sem vida enquanto sua mente vagueia. Isso é praticamente inútil. Para transformar seu diálogo interno em uma força irresistível de mudança, você deve aprender a gerar deliberadamente um estado emocional elevado enquanto se comunica consigo mesmo. Isso pode ser alcançado através da visualização intensa, movimento físico energético, respiração rítmica profunda ou música inspiradora. Qualquer coisa que eleve seu estado emocional enquanto você declara suas novas verdades para si mesmo. O protocolo de 3 dias para transformar seu diálogo interno começa com uma preparação essencial antes mesmo de iniciar o processo. Napoleão Hill enfatizava constantemente a importância do que chamava de ambiente mental controlado, a eliminação deliberada de influências negativas externas que possam contaminar seu novo diálogo interno. Nos 3 dias deste protocolo transformador, você deve comprometer-se a evitar conscientemente notícias negativas, conversas depreciativas, mídias sociais que provocam comparações limitantes, e pessoas que inconscientemente reforçam seus velhos padrões de pensamento. Este jejum de negatividade cria o espaço mental necessário para que sua nova programação possa ser instalada sem interferências constantes. Pense nisso como preparar o solo antes de plantar sementes valiosas. Quanto mais limpo e fértil o terreno, mais rápido e forte será o crescimento. No primeiro dia do protocolo, você iniciará o processo com o que Napoleão Hill chamava de definição do propósito definitivo. Uma declaração clara, concisa e emocionalmente carregada sobre quem você está se tornando. Esta declaração deve ser repetida em voz alta pela manhã imediatamente ao acordar, quando o cérebro ainda está no estado alfa, mais receptivo a novas programações, pelo menos 12 vezes ao longo do dia, especialmente em momentos de transição como antes de refeições, entrando em reuniões ou iniciando novas tarefas, e como a última coisa antes de dormir, quando o cérebro se prepara para processar informações durante o sono. O aspecto crítico neste primeiro dia é manter-se vigilante contra a resistência natural de sua mente condicionada, que tentará sabotar o processo com pensamentos como "isto é bobagem" ou "isso não está funcionando". Recognize esses pensamentos não como verdades, mas como mecanismos de defesa de seu velho condicionamento lutando para sobreviver. No segundo dia do protocolo, você levará o processo incorporando o que Napoleão Hill denominava imaginação criativa aplicada. Além de continuar com suas declarações verbais nos momentos estratégicos,
você adicionará sessões de visualização intensa de 5 minutos, 3 vezes ao dia, onde não apenas repetirá suas afirmações, mas criará cenas mentais vívidas de si mesmo já vivendo como a pessoa que está se tornando. Veja-se respondendo a desafios com confiança inabalável, tomando decisões com clareza excepcional, atraindo oportunidades notáveis ou desfrutando dos resultados específicos que deseja manifestar. A chave aqui é envolver todos os sentidos. Veja as cores, ouça os sons, sinta as texturas e emoções destas cenas imaginárias como se fossem completamente reais. Napoleon Hill descobriu que este processo de ensaio mental sensorial cria uma ponte neurológica entre seu estado atual e seu estado desejado, facilitando enormemente a transição comportamental na vida real. O terceiro e mais poderoso dia do protocolo envolve o que Napoleon Hill chamava de transmutação emocional, a capacidade de deliberadamente converter estados emocionais aparentemente negativos em combustível para seu novo diálogo interno. Neste dia final, você não apenas continuará com as práticas anteriores, mas adicionalmente buscará conscientemente situações desafiadoras que normalmente ativariam seus velhos padrões de diálogo interno negativo. Pode ser uma conversa difícil que você vinha evitando, uma tarefa que normalmente o intimidaria, ou simplesmente colocar-se em ambientes que tradicionalmente provocariam seu diálogo interno limitante. O objetivo não é torturar-se, mas criar oportunidades reais para praticar seu novo padrão de comunicação interna quando é mais necessário, sob pressão. Este é o verdadeiro teste e, paradoxalmente, a maior oportunidade para solidificar sua transformação. Um elemento frequentemente negligenciado, mas absolutamente crucial, deste protocolo de 3 dias é o que Napoleon Hill denominava aliança mental. O poder multiplicador de compartilhar seu compromisso com pelo menos uma pessoa de confiança. Quando você verbaliza seu compromisso de transformar seu diálogo interno e pede a alguém que o apoie verificando seu progresso diário, você acessa vários aceleradores psicológicos poderosos. Responsabilidade externa, apoio emocional durante momentos de dúvida, e o princípio de consistência pública, nossa tendência psicológica de manter compromissos que declaramos publicamente. Se possível, encontre um parceiro que também esteja implementando o protocolo, criando assim uma ressonância positiva onde o sucesso de cada um amplifica o do outro. Napoleon Hill chamava isso de mente magistral, a energia quase mística que surge quando 2 ou mais mentes se unem em harmonia para um propósito definido. O aspecto mais surpreendente desta prática é como ela transcende rapidamente o esforço consciente para tornar-se um novo padrão automático de pensamento. Napoleon Hill observou que após o período crítico de 72 horas de prática disciplinada, muitas pessoas experimentavam o que ele chamava de momento de transição, um ponto onde o novo diálogo interno positivo começava a ocorrer espontaneamente, sem esforço deliberado. É como aprender a andar de bicicleta. Inicialmente requer concentração intensa e ajustes constantes, mas em determinado momento, o equilíbrio simplesmente acontece e torna-se natural. Neurologicamente, isso representa o momento em que novas vias neurais se fortificaram suficientemente para tornarem-se o caminho de menor resistência para seu cérebro, permitindo que o novo padrão de pensamento flua naturalmente como sua resposta padrão às situações. Um fenômeno particularmente interessante que muitos experimentam durante e após este protocolo de 3 dias é o que Napoleon Hill denominava intuição ampliada. Um aumento significativo em insights criativos, soluções inesperadas e percepções aguçadas sobre oportunidades antes invisíveis. Isto não é coincidência nem efeito placebo, mas uma consequência natural da modificação de seu diálogo interno. Quando você consistentemente fala consigo mesmo em termos de abundância, possibilidades e capacidades, seu cérebro reconfigura seu sistema de atenção reticular, o mecanismo neural responsável por determinar quais dos milhões de estímulos disponíveis merecem sua atenção consciente. Subitamente, oportunidades que sempre estiveram presentes, mas que seu antigo filtro mental bloqueava, tornam-se claramente visíveis, criando a impressão de que o mundo exterior mudou, quando na realidade foi sua percepção interna que se transformou.
Um componente fundamental que Napoleão Hill enfatizava repetidamente era a necessidade de personalizar completamente seu diálogo interno para alinhar-se com seus valores mais profundos e aspirações genuínas. Declarações genéricas raramente produzem transformações profundas. Seu diálogo interno deve refletir sua voz autêntica, suas verdadeiras prioridades e sua visão singular. Por exemplo, se liberdade financeira é importante para você, mas principalmente como meio para proporcionar educação excepcional para seus filhos, suas declarações devem refletir essa motivação subjacente. Eu sou um gerador de abundância que proporciona oportunidades extraordinárias para o desenvolvimento dos meus filhos. Essa especificidade personalizada cria uma ressonância emocional profunda que declarações vagas como "eu sou rico" simplesmente não conseguem atingir. E é essa ressonância emocional que Napoleão Hill identificou como o verdadeiro motor da transformação mental. Os resultados mais profundos deste protocolo frequentemente surgem nas dimensões menos esperadas da vida. Muitas pessoas iniciam este processo focando em objetivos materiais ou profissionais específicos, mas relatam transformações ainda mais significativas em áreas como qualidade de relacionamentos, paz mental, intuição espiritual e satisfação geral com a vida. Napoleão Hill documentou este fenômeno repetidamente, observando que quando alguém transforma fundamentalmente seu diálogo interno de limitação para possibilidade, de escassez para abundância, e de medo para confiança, todas as dimensões da vida são simultaneamente elevadas. É como ajustar a temperatura em uma casa. Você não precisa aquecer cada objeto individualmente. Ao elevar a temperatura ambiente, tudo dentro daquele espaço eventualmente adquire o mesmo nível de calor. Um aspecto raramente discutido, mas extremamente poderoso do protocolo de 3 dias é o que acontece após seu término oficial. Napoleão Hill enfatizava que a verdadeira mestria em qualquer prática mental surge não apenas da implementação intensiva inicial, mas da incorporação consciente em sua rotina diária permanente. Após os 3 dias iniciais de prática intensiva, você não deve abandonar completamente o processo, mas sim transicioná-lo para o que Hill chamava de manutenção expandida, uma prática contínua menos intensiva, porém consistente. Isto tipicamente envolve dedicar alguns minutos pela manhã e à noite para reforçar conscientemente seu novo diálogo interno positivo, além de rapidamente realinhar seus pensamentos sempre que notar antigos padrões negativos emergindo. Com o tempo, esta manutenção expandida torna-se cada vez mais natural e eficiente, requerendo menos esforço consciente enquanto produz benefícios cada vez mais profundos. Ao refletirmos sobre esta jornada de transformação através do diálogo interno consciente, percebemos que o verdadeiro poder desta prática reside não apenas em sua simplicidade, mas em sua profunda congruência com os princípios fundamentais que governam a mente humana. O que Napoleão Hill descobriu através de décadas de estudo meticuloso dos mais bem-sucedidos indivíduos de sua época não foi uma técnica superficial, mas uma lei natural da consciência humana. Nós inevitavelmente nos tornamos aquilo que predominantemente ocupamos em nossos pensamentos. A beleza deste protocolo de 3 dias não está apenas em sua eficácia comprovada, mas na acessibilidade universal de sua aplicação, independentemente de suas circunstâncias atuais, seu histórico educacional ou seus recursos disponíveis. Você possui dentro de si, neste exato momento, todo o equipamento necessário para implementar esta transformação profunda. Considere por um momento o extraordinário poder contido nesta simples verdade. Cada pensamento que você abriga, cada palavra que dirige a si mesmo, está literalmente moldando não apenas seu estado emocional momentâneo, mas o próprio tecido neurológico de seu cérebro, as decisões que tomará, as oportunidades que reconhecerá e, ultimamente, os resultados que manifestará em cada dimensão de sua vida. A ciência moderna apenas começou a vislumbrar o que Napoleão Hill compreendeu através de observação perspicaz, que nossa realidade externa é invariavelmente um reflexo de nossa conversa interna. Quando você transforma fundamentalmente a qualidade de seu diálogo interno durante 72 horas, você não está meramente adotando uma técnica psicológica. Você está reescrevendo o código operacional através do qual interage com o universo. O verdadeiro milagre deste processo não é apenas a transformação que ele produz,
mas o reconhecimento da tremenda responsabilidade e liberdade que ele revela. Se é verdade que seu diálogo interno determina sua experiência de vida, e tanto a ciência quanto a sabedoria dos mais notáveis realizadores da história confirmam que sim, então você possui um poder criativo muito maior do que jamais imaginou. Você não é uma vítima de circunstâncias, limitações hereditárias ou condicionamentos passados. Você é o arquiteto consciente de sua própria realidade, momento a momento, pensamento a pensamento, palavra a palavra. Como Napoleão Hill eloquentemente expressou, o que quer que a mente possa conceber e acreditar, ela pode realizar. E esta concepção e crença são precisamente o que seu diálogo interno consciente cultiva e fortalece. A pergunta que permanece não é se este protocolo funciona. Incontáveis indivíduos através das décadas comprovaram sua eficácia extraordinária. Mas se você está pronto para assumir o compromisso de implementá-lo com disciplina, propósito e convicção emocional. 3 dias. 72 horas. Este é o investimento mínimo necessário para começar a desbloquear um potencial que pode transformar não apenas sua realidade imediata, mas o curso completo de sua vida. Imagine-se daqui a apenas 3 dias, olhando para trás e percebendo que um novo capítulo de possibilidades começou simplesmente porque você decidiu mudar deliberadamente a maneira como fala consigo mesmo. Esta não é apenas uma possibilidade teórica, é uma oportunidade imediata e tangível que aguarda sua decisão neste exato momento. Se este conteúdo ressoou profundamente com você, se sentiu aquela centelha de reconhecimento de uma verdade que talvez sempre tenha intuído mas nunca totalmente compreendido ou aplicado, então este é seu momento de transformação. Não permita que este conhecimento seja apenas mais uma informação interessante que você consome e esquece. Transforme-o em uma experiência vivida, um experimento pessoal que pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Curta este vídeo. Compartilhe-o com alguém que poderia beneficiar-se desta mensagem poderosa. E inscreva-se neste canal para continuar esta jornada de descoberta e crescimento. Mais importante ainda, comprometa-se agora com seu protocolo de 3 dias, porque a vida que você mais deseja pode estar apenas 72 horas de diálogo interno consciente à sua frente.